Nos últimos anos, o que tem crescido é uma rede de desinformação. E mais importante de saber disso, muita gente fala que acontece isso, e acontece mesmo, é saber o porquê disso. Bom, essa onda de desinformação, ela tem o propósito de fazer com que vocês mudem a percepção das coisas e vocês passem a aderir a determinadas ideologias, a determinadas ações políticas, né? A determinadas pautas, né? Que você não era a favor antes, entendeu? Que não lhe interessa, que não é interessante para você, que não é boa para você, entendeu? Por isso que eles têm que fazer toda essa manipulação de massa para você fazer com que você altere seu comportamento, né? A ponto de você fazer o que eles queiram, né? Isso é extremamente perigoso, né? E já está sendo implantada há muito tempo no país. E com isso eles conseguiram destituir um governo que foi eleito, que foi da presidente Dilma Rousseff, conseguiram prender o ex-presidente Lula, né? Porque a questão não é só fazer algo, é fazer com que a população aceite aquilo, né? Você vê o que acontece, por exemplo, na França hoje, né? Na França hoje as pessoas estão revoltadas com o que o governo está fazendo. Ou seja, elas não aceitam o que está fazendo. Então, assim, a ideia de quem tem o poder não é simplesmente de fazer algo, é fazer com que as pessoas aceitem e até incentivem isso. E foi o que aconteceu no Brasil, infelizmente. As pessoas, muitas pessoas foram manipuladas e muitas pessoas aceitaram e aceitam tudo que está acontecendo, né? Inclusive elegeram Bolsonaro, que é a continuação do governo de Michel Temer. Não só a continuidade do que ele vinha fazendo, mas a intensificação desse tipo de política que ele vinha fazendo. Porque o Michel Temer não tinha popularidade. Então agora temos um presidente que tem mais popularidade do que ele, bem mais, né? Claro. Afinal foi eleito. Tem também essa legitimidade por ter sido eleito, por mais que ele tenha sido eleito por a base de fake news, a base de mentira, mas as pessoas votaram nele. A maioria das pessoas que votaram, que compareceram, que os votos, a maioria dos votos válidos foram para ele. Então, foi legitimada essa política que ele vem pregando, né? Que é uma política baseada em mentiras, principalmente, né? De distorções da realidade brasileira, né? Mas que não interessa em nada os interesses do país, do Brasil, nem muito menos do povo brasileiro, né? Por essa razão, eu acho muito importante, essencial, na verdade, toda essa união que vem acontecendo no YouTube, de canais e tal, porque a questão não é um interesse pessoal, gente. É isso que a gente precisa entender. É uma hora da gente se unir por um interesse do país, por uma questão muito maior. É uma questão muito maior do que ganhar algum dinheiro no YouTube, do que ficar famoso, do que ficar conhecido. Isso daí é bom, todo mundo gosta disso. Mas é o momento da gente pensar de uma forma maior, pensar num interesse maior. Foi por isso que eu entrei no YouTube. E por que eu digo isso? Você diz assim, bom, como é que você prova isso? Bom, eu poderia ter criado um canal, se eu quisesse ganhar dinheiro, eu teria criado um canal de uma outra forma, né? Eu teria feito falado de outros assuntos, né? Feito o canal de um outro jeito, né? Não foi o que aconteceu. Não fiz isso porque o intuito maior era levar esse tipo de informação que eu tento levar a vocês e integrar as pessoas a essas causas, né? Essas causas de interesse nacional, né? Interesse do povo brasileiro de modo geral e da nação, né? Infelizmente, nos últimos anos o que a gente tem visto é um retrocesso, né? Um retrocesso social, né? Um retrocesso num plano de desenvolvimento nacional. Nós estamos aí tendo o que em ascensão novamente no Brasil a ideia das entregas das estatais, né? A venda de grandes estatais brasileiras, que é o nosso patrimônio nacional,
que é a nossa riqueza, faz parte da nossa riqueza nacional. Ou seja, resumidamente, a gente tem um governo, né, o governo Michel Temer, e esse novo governo do Bolsonaro, que trabalha com interesse não do Brasil, mas principalmente do interesse dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos que teve total interesse e tem total interesse nessas políticas que o Michel Temer e essas políticas que o Bolsonaro defende. É só vocês lembrarem de onde vieram a espionagem na Petrobras. A espionagem à Petrobras, a Dilma Rousseff, ao governo brasileiro. Dos Estados Unidos, né? E isso não foi investigado aprofundadamente, né? Todas as provas foram apresentadas e isso foi jogado para debaixo do tapete. A quem interessam as privatizações? Ao Brasil? Não, né? O pré-sal, a riqueza que o pré-sal iria trazer para o Brasil era imensa, né? Era uma forma da gente se desenvolver bastante, né? As refinarias de petróleo, a gente ia fazer as refinarias que iriam fazer com que a gente vendesse o petróleo refinado, ou seja, ganharia um valor agregado num produto que o mundo todo quer, né? Uma das grandes riquezas do mundo atualmente é o petróleo. O petróleo é chamado ouro negro. Então, assim, o problema é que no Brasil a gente vende óleo bruto, a gente tem muito petróleo, mas a gente vende, a ideia do Brasil é que vende muito óleo bruto, né? E compra petróleo refinado, né? Então, assim, a gente compra um produto bruto e vende, ou a gente vende um produto bruto e compra ele com valor agregado, né? E a gente mudaria essa lógica. A gente iria passar a vender um produto com valor agregado, um produto de alto valor agregado, né? Então a gente sairia comercialmente, a gente teria um crescimento muito grande, né? Inclusive, há alguns anos atrás, é só você lembrar que estava tendo uma briga enorme entre os estados já do Brasil, dos estados brasileiros, por os royalties do petróleo, né? Porque seria muito dinheiro, né? E os estados cada um estava querendo ali tirar sua fatia, né? Mas infelizmente esse dinheiro foi para fora. Perdemos isso daí, porque a exploração não vai ser mais brasileira, não é mais brasileira, e sim de fora, né? E com o Bolsonaro vai permanecer essa ideia e vai expandir essa política de privatizações, né? Então tudo isso que vem acontecendo é para encobrir esse tipo de coisa. Você acha que a população teria votado no Bolsonaro sabendo esse tipo de coisa? Não, né? Então, assim, foi uma coisa que ficou ali encoberta. Criou-se uma cortina de fumaça em torno dessas questões. E em vez disso ficar sendo tratado pelas pessoas, tratado pelos meios, pelas pessoas que têm canais aí grandes no YouTube, muitas delas não trataram dessas questões. Ficaram tratando de questões menores, né? E eu acho que é isso o principal recado que eu quero dar. Vamos tratar dessas questões maiores, dessas questões que são de fato mais importantes para o país nesse momento, sabe? Ficar brigando por coisas pequenas tira o foco dessas coisas grandes. Quanto mais você dá atenção para outras coisas, mais você tira o foco dessas questões que são mais importantes. Sempre quando se trata dessas questões importantes, você vê que pouca gente fala, pouca gente quer dar ibope a isso, pouca gente quer ajudar, pouca gente quer compartilhar essas coisas. Por quê? Entendeu?